Olá! Tô de volta aqui ao canal com o quinto vídeo da série Projeto Flores. Você já sabe, querendo acompanhar aqui o projeto, é só ir lá na loja, lojafrangipane.com.br e adquirir a ilustração para fazer os 7 projetos que a gente vai ter aqui. Esse projeto é uma iniciativa que eu tive aqui para ajudar você durante a quarentena a se manter criativa. Hoje nós vamos fazer uma flâmula bordada. Bora lá? A imagem que eu escolhi para a gente fazer esse projeto de hoje é essa. Essa aqui que nós vamos usar para fazer a flâmula. Então, qual é o primeiro passo? Você vai pegar uma folha A4, vai medir na lateral 11 centímetros. Faz um traço aqui também no centro da folha para você fazer a dobra e ela tá ali alinhada e você conseguir marcar certinho. Então, você marca 11 desse lado, 11 desse, vai dobrar e aí você vai conseguir fazer o formato que vai ter a sua flâmula. Vem pro tecido, eu vou utilizar o algodão cru. Vou posicionar e vou cortar o tecido de forma que eu consiga deixar 2 centímetros desse lado, aqui também, para eu fazer a bainha e o acabamento. Aqui embaixo não precisa, porque a gente vai virar de um lado para o outro. Você só deixa meio centímetro. E aqui vai ser maior, porque eu vou ter que fazer a dobra e depois costurar, né? Vou fazer uma pequena dobrinha para costurar, para fazer o acabamento. Depois eu vou ter que dobrar um espaço maior, que é por onde eu vou passar o meu bastão. Tô dando aqui 2 sugestões. Você pode utilizar o bastão mesmo que compra em loja de, por incrível que pareça, esse aqui eu compro em loja que vende material de aves. É o puleiro, que faz o puleiro dos pássaros. Aí eu corto, serro e uso para fazer as flâmulas. Mas também adoro a poesia de gravetos que eu vou colhendo assim quando eu vou na casa da minha mãe lá na serra. Fica super lindo, ainda mais com algodão cru. Faz um efeito fofo. Então você tem que saber qual que é a espessura do seu bastão para você fazer essa segunda dobra aqui. E aí você vai passar a costura com essa já primeira feita, para você deixar o espaço para passar então o varão aqui, a vara, e você conseguir fazer a sua flâmula. Então eu vou primeiro fazer o barrado na costura e aqui eu também vou fazer o corte agora do tecido para já fazer o formato certinho para dar essa pontinha aqui. E já mostro para vocês como vai ficar. Cortando aqui agora então as laterais, eu vou para a máquina para fazer todo o acabamento da minha flâmula. E já volto. Então eu fiz aqui em volta de todo o tecido a primeira bainha com a costura com meio centímetro mais ou menos. E agora eu vou virar e fazer uma outra bainha de acabamento com 1 centímetro. Se você ainda não tem máquina de costura para fazer, faz à mão usando ponto atrás. Aqui você pode utilizar um ponto alinhavo, porque é a primeira costura, e depois você faz 1 centímetro usando ponto atrás. Nessa pontinha que ficou aqui, eu vou agora colocar o acabamento. Só que eu vou fazer assim, eu coloco só a pontinha, vou prender, vou passar uma costura e depois eu vou virar e passar outra costura. E aí ela vai ficar posicionada bem no centro assim, bem bacana. É um acabamento que fica bonito na flâmula. Eu recomendo. Pode usar a cor que você quiser. Eu vou usar o mesmo tom da imagem que a gente está fazendo. Coloquei o bastão para testar, tá certinho, vou até tirar porque agora eu vou para outra etapa do meu projeto, mas ela já tá prontinha
Passei a minha ilustração, fiz o risco e com carbono passei para cá, mas eu vou fazer uma bossa na minha flâmula. Eu vou dar uma aquarelada nesse fundo onde eu vou bordar. Nós vamos utilizar para esse projeto o ponto pirulito. E aí eu vou ensinar vocês aqui. Mas vamos primeiro aquarelar. Eu vou utilizar tinta de aquarela mesmo em tons verdes. Mas você pode utilizar o lápis aquarelável, tá, gente? Sempre que você quiser fazer uma aquarela, mas você não tem ainda tinta, pode usar o lápis. Bem, então preparei aqui minha área, porque eu vou aquarelar. E se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o card de um vídeo que tem aqui no canal ensinando como usar o lápis aquarelável, tá? Mas eu vou usar a tinta de aquarela mesmo hoje. E é uma coisa assim, despretensiosa. Eu não vou criar nenhuma figura, nem nada, não. Eu vou fazer um fundo para depois eu criar o bordado sobre ele. Então, é só brincadeira de cor mesmo. Não precisa se preocupar que não vai desaparecer já a ilustração que você aplicou, o risco que você já fez. Então, eu estou brincando com vários tons aqui de verde e é só para criar uma mancha mesmo de fundo. É para criar um efeito diferente na minha flâmula. E a gente vai fazendo agora só um pouco mais de água para poder diluir bem esse verde. Fica até bonito assim, se der umas gotinhas fora. Depois que você fizer essa aplicação da aquarela, você vai deixar ela secar para começar a bordar. Vou tirar um pouco aqui do verde. Entrar com os tons mais... Quando secar, você vai ver também que fica uma proposta bem diferente. É uma aguada que você vai dar. Tô bem satisfeita, agora eu vou deixar secar. Meu tecido, então, já secou. E aí, já separei os tons que eu vou trabalhar nesse projeto. Eu vou usar a linha de novelinho, porque eu acho que é mais fácil, porque o ponto pirulito pede um pouco de textura. Então, eu vou usar, inclusive, o tom mais escuro que eu trouxe aqui como base desse ponto. Mas nada impede que você utilize as linhas de meada, tá? Só que aí a sugestão é que você utilize mais de 2 fios, para ficar um trabalho com um pouco mais de relevo. Para começar o meu bordado, eu não posso deixar o nó atrás, porque vai ficar aparente. Então, como que eu vou começar? Eu vou começar dando 3 pontos em alinhavo, 3 ou 4 pontos, até eu chegar bem na pontinha aqui da minha ilustração. E aí, eu vou continuar, viro agora então o tecido e vou fazer o meu ponto atrás. Dou um ponto, saindo com a agulha, volto no final do ponto anterior e vou sair à frente, deixando a linha no centro. Então, eu vou fazer todo o desenho, todo o traçado dessa ilustração, usando o ponto atrás. E vou passar por cima desses pontos que eu já dei para prender a linha.
Não precisa fazer pontos grandes, você vai fazer pontos pequenininhos, olha. Pra ficar bonito aqui o seu bordado. O restinho de linha aqui que sobrou, eu vou tirar com a minha tesourinha, tomando muito cuidado para não cortar os pontinhos que eu já dei. E vou continuar aqui fazendo o meu ponto atrás até terminar toda a figura. Quando você chegar ao final, você vai fazer o ponto cheio, ou 3 pontinhos, para criar essa pontinha que tem em cada haste. Então, eu já fiz a primeira aqui para você ver e vou fazer com você aqui a segunda. Eu terminei lá o ponto atrás, saio com a agulha bem no centro dessa figura que é uma elipse, né? E vou dar aqui 3 pontinhos para criar essa pontinha do meu trabalho. Então, eu preencho esse espaço. E agora, eu volto e vou caminhar aqui por trás, sempre numa direção, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, para voltar com a linha e sair na frente do trabalho. Opa, peraí, que é aqui. E vai continuar fazendo as outras hastes da sua folhinha. Terminei então aqui a primeira etapa e só vou prender a minha linha para fazer o arremate do trabalho. Umas 2 ou 3 vezes que eu passar aqui já são suficientes. Então, corto aqui. E a primeira etapa já tá pronta. Para usar a segunda cor, eu vou colocar ela dupla. Deixa eu mostrar para vocês. Sem dar o nó. Vou passar nesse último ponto aqui que eu dei. Quer dizer, último não, o primeiro, né? Com a argolinha eu passo, então, por dentro dela. E aí, eu entro com a agulha lá no finalzinho do meu bordado. E agora, o que que eu vou fazer? Em toda a figura, eu só vou passar a linha por debaixo do ponto que eu já fiz. Então, eu vou sempre seguir a mesma direção. Olha como vai ficando. E aí, eu vou continuar esse processo aqui. Eu defini a minha direção, agora é só passar por debaixo dos pontos. Observa que no avesso não aparece a linha que você está aplicando. Só vai ter o pontinho inicial e o que você vai terminar. Eu vou terminar aqui. Chegando no final, já fiz então toda a haste. Eu não vou fazer nessa parte, eu só vou fazer mesmo na haste dessa minha plantinha aqui. E aí, eu vou descer com a minha agulha. Então, tá todo o ponto pirulito lá. E aí, eu vou prender, como de costume, eu faço aqui para prender a minha linha. Eu passo por debaixo de um ponto, passo por dentro dessa argolinha que foi criada. E caminho 2 casinhas aqui, 2 ou 3 casas, 2 ou 3 pontos, na verdade, para prender a minha linha. E aí, a primeira já tá pronta. Só falta fazer essa parte aqui do acabamento que eu depois vou mostrar. Então, agora eu vou passar para minha segunda e vou repetir o processo, mudando as cores. Vou usar, então, outros tons de verde. Repetir aqui o processo na segunda, só que aí eu inverti. Eu usei agora o tom mais claro. Eu acho que vai ficar diferente. Eu pensei, se eu fosse fazer, como eu tinha dito, né?
só com o tom escuro como base, elas iam ficar muito parecidas. Estou usando esse outro tom agora escuro, mas não tão escuro quanto o primeiro que eu usei, que é esse. E agora vou fazer então a segunda etapa do ponto pirulito, que é só passar a minha segunda cor. Então eu vou continuar aqui todo o processo até terminar a minha haste. O ponto pirulito é um ponto que a gente utiliza muito para fazer realce, porque ele cria uma textura em relevo. Também serve para você fazer letra. Quem gosta de bordar letra, é muito bacana usar o ponto pirulito, fica muito lindo. E aí você pode até utilizar mais fios, que ainda fica mais bonito. O segredo também do ponto pirulito é que o ponto base, que a gente está utilizando, o ponto atrás, não pode ser um ponto muito pequeno, senão ele não fica tão bonito, tá? Vou continuar aqui, daqui a pouco mostro pronto. Terminei então. Não deu muita diferença aqui no vídeo, porque os tons são quase parecidos, mas esse ficou bem mais claro do que esse, porque tem a sobreposição da cor mais clara aqui e aqui a mais escura. Então, nessa basezinha, a gente vai usar um ponto cheio. Prontinho. Aí, agora vou finalizar fazendo o acabamento. Só dar um nó e depois passar por todos os fios. Então, eu vou fazer isso, repetir. Aí, nessa de cá, vou usar esse tom. Concluí, então, aqui o meu bordado e escrevi, utilizando um lápis HB, a palavra leveza, porque eu acho que essa ilustração me remete mesmo isso. E aí, eu vou utilizar uma caneta para tecido preta e vou escrever, então, aqui a palavra. Passei, então, aqui a caneta de tecido preta e, para combinar, eu utilizei uma linha mais grossa para fazer o arremate aqui, já no bastão que eu coloquei. Então, tá pronta aqui a minha flâmula. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Então deixa aqui a curtida para mim, inscreva-se no canal, compartilhe esse canal com outras pessoas. Eu agradeço. Eu queria deixar aqui uma proposta para vocês. Deixa para mim nos comentários também qual é o próximo produto que vocês gostariam que eu fizesse aqui no Projeto Flores. O produto mais votado pode gerar a próxima videoaula. Ainda temos mais 2 videoaulas para encerrar esse Projeto Flores aqui do canal. E aproveitando, queria deixar um beijo grande para Portugal, que está nos seguindo também. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Continua aqui com a gente. Inscreva-se no canal, deixa aqui o sininho marcado para você ser sempre avisada quando tiver uma nova aula aqui para você. Um beijo, gente, até a próxima. Continue aí com mente positiva e bastante criatividade.